Responsável por grandes perdas econômicas na pecuária, a doença respiratória bovina, termo que agrega diversas patologias respiratórias manifestadas nos rebanhos, como a pneumonia, é um desafio constante a ser combatido em todos os sistemas de produção. Afinal, elas representam grande parte das doenças manifestadas nos rebanhos, comprometendo o desempenho dos animais e gerando altos índices de mortalidade. Por isso, a conversa de hoje será com o Hélio Moro, gerente técnico de bovinos da Zoetis, que nos dará um amplo panorama desse desafio, com especial atenção à rápida identificação dos sintomas e as melhores estratégias para tratar os animais doentes, especialmente para proteger o rebanho contra essas doenças. Seja bem-vindo, Hélio. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado a vocês, a DBO, por me convidar aqui para a gente bater esse papo aí sobre doenças respiratórias com nossos produtores, que é um tema bastante importante e significativo para a pecuária brasileira. E para esquentar a nossa conversa aqui, um dos grandes problemas que a pecuária enfrenta são as doenças respiratórias bovinas. Quais são as doenças, os tipos de patologias respiratórias mais presentes na pecuária? E existe alguma diferença em relação à prevalência no tipo de sistema de produção, como criação a pasto e confinamento, Hélio? Bem, quando a gente fala de doenças respiratórias bovinas, ou DBR, é importante lembrar que é um complexo, ou seja, é uma síndrome, né? Porque temos vários agentes infecciosos envolvidos na doença respiratória bovina. Entre eles, micoplasmas, bactérias e vírus, né? Então, esses agentes eles podem causar o problema respiratório isoladamente ou em associação, né? E aí, dentro dos agentes bacterianos, nós temos uma bactéria muito importante que chama Mainemia hemolítica, que é a principal agente bacteriano causador de doença respiratória em bovinos. E aí, dentro das viroses, nós temos, por exemplo, a rinotraqueite infecciosa bovina, conhecida como IBR, o vírus da diarreia viral bovina, o BVD, o vírus da parainfluenza, conhecido como PI3, e também temos o vírus respiratório sincicial bovino, o BRSV, né? E dentro do micoplasma nós temos também alguns agentes que podem causar doença respiratória nos bovinos. A maior incidência, ou menor incidência no sistema de criação vai depender basicamente do tipo de criação que nós temos. Por exemplo, os agentes que causam as doenças respiratórias bovinas são os mesmos, tanto para animais a pasto, quanto para animal em confinamento, quanto para animal, por exemplo, gado de leite, né? O que vai mudar? O que vai mudar é o sistema de criação. Então nós sabemos que os animais a pasto têm uma menor incidência de doença respiratória quando comparado, por exemplo, com os animais de confinamento. Em confinamento a gente tem uma incidência, uma morbidade, uma mortalidade maior causada por doença respiratória quando comparado com animais a pasto. Tem um ponto muito importante quando a gente fala de patologias, diz respeito aos sintomas. Quais os sintomas mais característicos dessas doenças e como que o produtor pode fazer para identificar rapidamente, o mais rápido possível? E a Zoetis, pelo tempo que está no mercado, toda a experiência que possui, o que tem a considerar em relação à capacitação dos funcionários para que consiga identificar o quanto antes? Bem, em relação à sintomatologia, vai depender muito do estágio que a gente encontra o animal doente, né? Então, no início da doença respiratória, às vezes passa até desapercebido pelo pessoal que está manejando o gado, né? Porque a gente tem talvez aí um corrimento nasal límpido, claro, um pouco de lacrimejamento, um pouco de tosse, mas nada muito expressivo. À medida que a doença evolui, obviamente que se a gente não tratar nesse estágio, ela vai para o estágio moderado ou grave. E aí sim, aí nós vamos ter toda aquela sintomatologia clássica da pneumonia, que é tosse muito constante, corrimento nasal purulento, febre, o animal tende a se isolar dos outros animais, reluta em levantar para ir beber água e se alimentar. Então aí a gente tem a sintomatologia clássica da doença respiratória bovina. E aí que entra a importância do staff do confinamento, ou seja, das pessoas que estão manejando o gado, ter um bom treinamento e uma boa capacitação, né? Para identificar o animal doente o mais cedo possível. Porque quanto antes a gente intervir, quanto antes a gente começar o tratamento, maiores são as chances da gente recuperar o animal e não deixar que essa doença interfira no desempenho do animal.
E para isso a gente tem treinado muitos staff, as pessoas que manejam o gado dos confinamentos, no que nós chamamos de ronda sanitária. Né? O que é a ronda sanitária? Aliás, a gente sabe, por exemplo, que 70% das doenças respiratórias em confinamento, elas ocorrem nos primeiros 30, 40, 50 dias de confinamento, que é quando os animais são recebidos, são manejados, etc. Então, isso aumenta muito a concentração das doenças nesse período. Então, nesse período, é muito importante fazer de 2 até 3 rondas sanitárias por dia. Tá? À medida que o tempo passa, que os animais estão ficando mais tempo, já estão com mais tempo de confinamento, a gente pode diminuir para 1 ronda ou 2 rondas sanitárias. O que é a ronda sanitária? A ronda sanitária é quando as pessoas entram nos currais de engorda, né, e vão olhar, observar todos os animais, inclusive aqueles que estão deitados, para ver se ele está bem, se ele está ruminando, se ele está, né, não está com nenhuma sintomatologia. E se tiver com alguma sintomatologia, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, a capacitação e o treinamento de ronda sanitária, eu diria que é de extrema importância para a gente minimizar o impacto das doenças respiratórias nos confinamentos. E, no geral, quando vocês entram numa fazenda, um novo cliente, qual que é o cenário em relação a essa capacitação? No geral, os funcionários estão preparados, já têm uma bagagem para identificar ou a situação é mais crítica? Depende de confinamento para confinamento. Tem confinamentos que as equipes já estão muito bem treinadas e capacitadas, conseguem detectar o problema muito rapidamente e intervir, né? E tem confinamentos que as pessoas ainda, que a estrutura do confinamento ainda não está totalmente adequada em termos de treinamento e capacitação, né? Mas é importante o confinador ter essa visão de treinamento, de capacitação, né, o confinador, para que ele possa entregar para a equipe dele um treinamento, uma capacitação que vai refletir numa melhor detecção das doenças, melhor intervenção nessas doenças e evitar, por exemplo, mortes ou prejuízos causados pelas doenças respiratórias. E falando um pouquinho de transmissão, como se dá a transmissão das doenças respiratórias entre os bovinos? E considerando aí os diferentes ciclos de produção, existe algo mais crítico para a proliferação de doenças respiratórias? Bom, quando a gente está falando de viroses, né, por exemplo, esses vírus que nós já citamos, IBR, BVD, BRCV, PI3, eles se transmitem pelo ar, né? Então, um animal que está infectado lá dentro daquele curral, do rebanho, e se ele estiver liberando vírus, toda vez que ele estiver tossindo ou respirando, ele está liberando vírus para o ambiente, através de gotículas de aerosóis, né? Com milhares de partículas virais. Então, o bovino que está do lado dele acaba se infectando também, né? E aí a transmissão dessas doenças viróticas, né, é muito ampla dentro do rebanho, né? Porque a gente sabe que um animal doente clinicamente, nós temos de 6 a 8 animais ao redor dele com a doença subclínica. Tá? Por quê? Porque as doenças virais elas se disseminam muito rapidamente. Então pode se disseminar através do ar, através da água, através do alimento, né? E aí os outros bovinos têm contato com esses vírus e se infectam também. E qual que é a influência do manejo e da ambiência na prevenção das doenças respiratórias? Em outras palavras também, que tipo de influência os princípios de bem-estar animal exercem sobre essa pauta? Então, o manejo, a ambiência, o bem-estar animal, eles são fundamentais para minimizar o problema de doença respiratória nos confinamentos. Aliás, em qualquer sistema de produção. Por que nós temos uma incidência bem maior de doença respiratória em confinamento? Porque são animais que passaram por um transporte, às vezes de 10, 12 horas, né? Chegaram no confinamento, foram misturados com animais de outras origens, que a gente não sabe o status sanitário. Passa numa alimentação que era baseada no pasto por uma alimentação bastante calórica ou energética. O ambiente que eles estão ali no confinamento, às vezes tem muita poeira, etc. Então, isso tudo pode favorecer o aparecimento das doenças respiratórias. E o contrário é verdadeiro. Toda vez que a gente melhora o manejo, transporta os animais da melhor forma possível, faz um bom manejo de chegada,
tenta minimizar todos os fatores que podem causar estresse, por exemplo, como controlar a poeira, calor excessivo dentro dos confinamentos, a gente estamos falando então de bom manejo, boa ambiência, o bem-estar animal. Isso diminui então o estresse desses animais e, consequentemente, nós temos uma diminuição, digamos assim, dos casos de doenças respiratórias nos confinamentos. Mas é importante lembrar que determinadas coisas a gente não tem muito controle. Por exemplo, você tem que transportar os animais. Sim, exatamente. Às vezes você tem que misturar lotes. Não tem como você usar lotes de uma fazenda só. E deve ser muito complicado evitar o estresse no transporte. Exatamente. Tem coisas que não, assim, dá para melhorar, dá para fazer uma coisa bem feita, mas não dá para eliminar, digamos, essas causas. E aí, esses animais, obviamente, sofrem o estresse causa imunossupressão, que é enfraquecimento do sistema imunológico do animal, e aí você tem a instalação da doença respiratória ou as pneumonias dentro dos confinamentos. Abre as portas, né, para essas patologias. Abre as portas. De forma geral é isso mesmo, né? Os vírus, eles destroem a camada mucociliar, né, da narina dos animais, e algumas bactérias que estão ali, que fazem parte da flora normal e que não penetrariam, não conseguiriam chegar no sistema respiratório inferior, o vírus abre a porta e as bactérias descem e causam a pneumonia. Então, por isso que é importante a prevenção contra essas viroses, porque são elas, de forma geral, que propiciam que haja condições para as bactérias chegarem no trato respiratório inferior e causar a pneumonia. Hélio, vamos agora então mergulhar um pouquinho mais em confinamento. A gente sabe que é um ambiente propício à proliferação de doenças respiratórias pela alta concentração de animais. Qual que é o atual cenário dessa problemática nos confinamentos, considerando a incidência, mortalidade e também o impacto no desempenho dos animais em termos de ganho de peso? Bom, a incidência vai depender muito de alguns fatores que nós já comentamos aqui, né? Então, quanto melhor o manejo, quanto melhor a ambiência, quanto melhor o bem-estar animal, menor a incidência de doença respiratória. O que nós temos visto? Que a incidência pode variar aí de 5% até 50%. Tá? Isso tudo está muito relacionado com o tipo de manejo que nós submetemos os animais. Animais que viajam menos, tem menor incidência de doenças. Animais que viajam mais tempo dentro do caminhão, chegam mais estressados, normalmente a gente tem uma incidência maior. Né? Então, o impacto econômico ele é bastante amplo. Nós podemos falar, por exemplo, de animais que, por exemplo, estão ganhando 1,5 kg por dia de peso no confinamento. Quando ele está cometido por uma doença respiratória, às vezes ele ganha menos de 1 kg. Então, nós temos um impacto no desenvolvimento do animal. Nós temos mortalidade de animais, né, que também causam prejuízos significativos para os confinadores. E dentro da mortalidade, um dado que chama muito atenção, que do total de mortes dentro de um confinamento, aproximadamente 50% são devido à doença respiratória. Então isso chama muito atenção e merece muito cuidado por parte do produtor. E outro fato importante, que nós já mencionamos, é que, no meu ponto de vista, talvez seja o impacto econômico mais importante, que cada animal clinicamente doente que nós temos em torno de 6 a 8 animais em volta dele que estão com a doença subclínica. O que é a doença subclínica? É aquele animal que está infectado, ele está doente, mas ele não está expressando toda a sintomatologia clássica da doença. Né? E esse animal subclínico, ele também não está desempenhando satisfatoriamente. Então, se a gente considerar que cada animal doente temos aí 6 ou 8 animais subclínicos, talvez o impacto disso no sistema de produção seja muito maior do que as próprias mortes causadas pelas doenças respiratórias. E além de todo o impacto animal, acho que também vale aí o parênteses, né, Hélio? Nesse momento de preços baixos, então você tem uma produtividade menor, mortalidade alta, é dinheiro que deixa de entrar no sistema. Essa é uma hora que o produtor não pode afrouxar com os programas sanitários. Né? Se nós temos um momento que a arroba do boi não está no preço que nós gostaríamos que estivesse, e além disso,
o produtor afrouxar o sistema sanitário, aí é que o prejuízo é muito maior ainda, porque aí você tem uma arroba desvalorizada, problema de animal que não está se desenvolvendo bem, o custo hoje da diária está extremamente alta, né? E você atrasa o animal para o abate ou vai ter que mandar ele para o abate com peso inadequado, então acarreta outros prejuízos mais significativos ainda que poderiam ser prevenidos através de um bom programa sanitário. Por isso que esse tema é tão urgente, né? E você falou muito bem sobre a questão da ambiência, do manejo, na prevenção. Mas claro que também isso precisa estar integrado ali com uma rotina, um protocolo sanitário consistente. E do ponto de vista farmacológico, o que está à disposição do produtor para prevenir as doenças respiratórias? Olha, hoje o produtor brasileiro, especialmente o confinador, ele dispõe de todas as ferramentas e tecnologias importantes para prevenir e controlar as doenças respiratórias no Brasil, né? A Zoetis foi pioneira nesse sentido quando trouxe para o Brasil e lançou aqui no Brasil uma vacina intranasal, né, que é aplicada na narina do animal, que previne contra a IBR, BRCV e PI3, três importantes viroses que circulam nos confinamentos. Essa vacina ela tem uma característica, né, de ser fácil aplicação na narina e desenvolver imunidade de mucosa. Por onde que entram os vírus? Pelas mucosas, principalmente nasal. Então essa vacina, quando você aplica na narina, desenvolve o que nós chamamos de imunidade de mucosa ou IgA, que vai desenvolver anticorpos ali na mucosa que vai impedir que os vírus penetrem depois que o animal está vacinado. Uma outra característica é que ela desenvolve uma imunidade muito rápida. Em torno de 24 a 48 horas depois, você já tem anticorpos na mucosa para impedir que os vírus que estão circulando dentro do confinamento penetrem no animal e causem a doença. E depois, mais recentemente, nós trouxemos aqui para o Brasil também uma vacina chamada Bovishield Gold One Shot, que é um espetáculo de vacina para prevenção, porque ela previne contra IBR, BRCV, PI3, BVD tipo 1, BVD tipo 2. Então nós estamos falando de cinco importantes viroses que acometem os animais dentro do confinamento. E além disso, também tem um componente da prevenção da bactéria Mainemia hemolítica, que é o principal agente bacteriano envolvido nas doenças respiratórias. Essa vacina tem uma característica muito importante, que ela é dose única, né? Então você não precisa dar o reforço, você aplica a vacina lá na origem, quando o animal está indo para o confinamento, ou no dia que ele chega no confinamento, ou o dia que você vai processar os animais para entrar no confinamento. Ela desenvolve uma imunidade extremamente alta e duradoura. Então nós estamos falando aí de uma proteção dos animais por até 9 meses. Tempo suficiente para que todos os animais praticamente do sistema de confinamento do Brasil já foram para o abate, né? Então, são prevenções que ajudam demais o produtor a minimizar o impacto da doença respiratória nos confinamentos do Brasil. E a gente sabe, acho que falta um ponto também da nossa conversa, que é o tratamento. Infelizmente, mesmo com todas as medidas integradas, manejo, ambiente e vacinação, acontece de ter animais infectados. O que tem à disposição do produtor para isso? O que ele deve fazer? Quais são as soluções aí que poder ajudar no tratamento de animais infectados? É exatamente isso. Quando a gente institui a prevenção através da vacinação, a gente quer diminuir o máximo possível dos problemas respiratórios. Mas a gente sabe que existe individualidade. Existe animal que, por uma característica dele, às vezes ele não desenvolveu uma boa imunidade, ou o desafio ambiental é muito alto e pode eventualmente acontecer alguns casos pode não, com certeza vão ocorrer alguns casos que a gente precisa tratar. E aí, nesse sentido, a Zoetis inovou também porque foi a primeira empresa a lançar aqui no Brasil um antibiótico chamado Draxin, cujo componente, o base química é a tulatromicina, que tem uma característica importante. A tulatromicina ela tem um tropismo pelo tecido pulmonar.
Então você tem, após o tratamento dos animais, você tem uma alta concentração desse antibiótico no pulmão, que é onde a gente está querendo atuar, né? O Draxin tem uma eficácia extremamente alta. Nos nossos estudos aí mostrou a eficácia com um tratamento de mais de 85%, né, devido às características da molécula da tulatromicina e também por ela ter uma ação prolongada. Ela protege os animais por até um período de até 18 dias. E aí, o ano passado, mais uma vez a Zoetis inovou novamente e trouxe o Draxin KP, né, que associa a molécula tulatromicina do Draxin mais um anti-inflamatório. Então, a tulatromicina vai atuar controlando as bactérias, né, tentando matar as bactérias, e o anti-inflamatório, que é o cetoprofeno, vai fazer o quê? Vai diminuir a febre, a dor do animal, trazendo conforto para o animal. Então o animal volta a se recuperar, volta a tomar água, volta a se alimentar muito mais rapidamente e minimizando, portanto, o impacto econômico que a doença poderia causar, ou seja, melhorando o desempenho dos animais. Então tem várias barreiras, né, Hélio? Você tem o ambiente, o manejo, a prevenção e mesmo se escapar alguma coisa, tem a possibilidade de tratar os animais com eficiência. Perfeito. Algumas coisas são difíceis da gente gerenciar, né? Não dá para deixar de transportar os animais, etc. Não dá para deixar de juntar os animais dentro de um curral, né? Mas dá para fazer isso da melhor forma possível e associar à prevenção. A prevenção é o que existe de mais importante hoje para a gente evitar as doenças respiratórias nos confinamentos. E aí, alguns casos, nós vamos precisar tratar e hoje o produtor brasileiro dispõe dessas tecnologias que eu acabei de comentar com você, que são excelentes ferramentas para tratar os animais contra doenças respiratórias. Agradeço muito todo esse conteúdo que você compartilhou, essa aula. É um prazer recebê-lo aqui na DBO, viu? Prazer foi meu, muito obrigado pelo convite aí, fico à disposição de vocês para novas conversas aí com os produtores brasileiros. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você.